Sabe como às vezes uma frase simples, no fundo, esconde uma ideia gigantesca? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos pegar uma única frase e desconstruir ela para revelar um sistema completo de tomada de decisão que ela carrega. Bora lá! Olha só a frase. Análises pragmáticas de economia e finanças, com o uso de analytics para sustentar decisões estratégicas. À primeira vista soa meio corporativo, né? Parece a descrição de uma vaga de emprego. Mas a verdade é que tem muito mais coisa aí. Essa frase é, na verdade, a chave para um jeito de pensar, um processo estratégico muito, muito poderoso. Para entender o poder disso, a gente pode quebrar essa frase em 3 pilares. E quando a gente junta esses pilares, surge um framework de decisão super eficaz. Então, vamos dar uma olhada em cada parte para ver como essa engrenagem toda funciona na prática. E aqui é um ponto importante, viu? A gente não está só, fazendo uma análise de texto. O que estamos descobrindo aqui é uma filosofia de ação de verdade, um guia prático mesmo para pegar um monte de dado bruto e transformar em decisões que, uau, fazem a diferença. Ok, então vamos montar esse quebra-cabeça. A primeira peça, a peça fundamental, é a tal da abordagem pragmática. Pensa nela como a base de tudo, sabe? É a mentalidade que vai guiar cada passo do caminho. Mas o que quer dizer pragmático nesse contexto? É bem simples, na verdade. Significa ter um foco, quase uma obsessão, em resultados práticos. A pergunta aqui nunca é, nossa, que teoria bonita. E sim, tá, mas isso funciona no mundo real? Isso resolve um problema? Traz alguma vantagem de verdade? Essa diferença é crucial. Uma análise, digamos, mais teórica, fica se perguntando, esse conceito é consistente? Ele se sustenta. Agora, a análise pragmática, ela é direta. Ela pergunta, beleza, o que a gente faz com essa informação? Agora, o objetivo muda completamente. Sai do campo do saber por saber e vai para o campo de resolver um problema real. Certo. Então, se o pragmatismo é a filosofia, o nosso mapa, a gente precisa de um motor, né? E esse motor é o Analytics, a análise de dados. É a ferramenta que dá força para o processo todo, que pega aquele caos de dados e transforma em clareza, em insights poderosos. Gosto de pensar no Analytics como uma ponte. Imagina, de um lado do abismo, você tem um monte de números, planilhas e informações que não parecem conversar entre si. Do outro lado, você tem um ativo estratégico, algo valioso que pode definir o futuro. O Analytics é exatamente a ponte que conecta esses dois pontos. E como funciona essa mágica? Dá para simplificar em 3 passos. Primeiro, claro, juntar os dados certos, os que importam. Segundo, usar modelos, ferramentas estatísticas para achar padrões que estão escondidos ali no meio. E por último, e essa é a parte mais crítica, é traduzir tudo isso que foi encontrado em algo simples, claro e que a gente possa usar para agir. É aqui que o dado vira direção, vira um norte. Ok, então a gente já tem uma filosofia prática e um motorzão analítico super potente. Mas para quê? Para onde a gente está indo com tudo isso? Qual é o objetivo final? E a resposta leva a gente para o topo da pirâmide. O objetivo final de tudo isso é uma coisa só: dar suporte a decisões estratégicas. Todo esse trabalho, toda essa análise converge para esse ponto. É o grande porquê. E não estamos falando de decisões do dia a dia, hein? Decisões estratégicas são aquelas que pesam. Coisas de alto risco e, com sorte, alta recompensa. Tipo, a gente entra nesse mercado novo ou sai dele. Fazemos esse investimento milionário ou não? Compramos aquela outra empresa? São as decisões que literalmente desenham o futuro. E o mais interessante é que o grande valor disso tudo não está na análise ser super complexa. Não, o valor está na clareza que ela traz. O objetivo é diminuir a névoa, a incerteza, para quem precisa tomar decisão. É dar mais confiança, mais convicção. Beleza, agora vamos juntar tudo. Vamos ver como essas peças do quebra-cabeça se encaixam para formar um sistema coeso e bem poderoso. Primeiro, a base de tudo, a abordagem pragmática. Aquele compromisso com o que funciona de verdade, na prática. Aí a gente adiciona o motor, o poder do Analytics. Ele processa a realidade, acha os padrões e revela aquelas coisas que não estão na superfície e que não são óbvias. E o resultado dessa soma é o nosso objetivo final: decisões estratégicas que são bem informadas, baseadas em evidências e sempre com foco em resultado prático. Então, no fim das contas, aquilo que parecia só uma frase de efeito se revela um sistema completo, um método para fazer escolhas mais inteligentes, com base em dados, justamente naqueles momentos em que a gente não pode errar. É a combinação perfeita entre uma filosofia, uma ferramenta
e um propósito bem claro. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que um sistema como esse, baseado em pragmatismo e em análise de dados, poderia trazer mais clareza para as decisões complexas que todo mundo enfrenta, seja nos negócios ou até mesmo na vida pessoal?